A nova consciência emergente. Eckhart Tolle. As religiões e tradições espirituais, em sua maioria, compartilham a ideia de que nosso estado mental normal é prejudicado por uma imperfeição fundamental, o distúrbio a que chamamos de ego. Entretanto, além dessa percepção da natureza da condição humana, existe uma segunda percepção, que é a possibilidade de uma transformação radical da nossa consciência. Nas mensagens hinduístas, e em alguns casos também no budismo, essa mudança é chamada de iluminação. Nos ensinamentos de Jesus, essa mudança é chamada de salvação. E no budismo, de fim do sofrimento. Outros termos utilizados para caracterizá-la são libertação e despertar. A maior conquista da humanidade não são as obras de arte, nem as invenções científicas e tecnológicas, mas sim a identificação pelo homem do seu próprio distúrbio, da sua própria loucura. No passado distante, alguns indivíduos chegaram a fazer esse reconhecimento. É provável que um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu há 2.600 anos na Índia, tenha sido o primeiro a ver essa questão com absoluta clareza. Posteriormente, o título de Buda lhe foi concedido. Buda significa aquele que despertou. Praticamente na mesma época, outro dos mestres despertos da humanidade surgiu na China. Seu nome era Lao Tse. Ele deixou um registro dos seus ensinamentos na forma de um dos livros espirituais mais profundos já escritos, o Tao Te Ching. Reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Uma nova dimensão da consciência começava então a emergir no planeta, a primeira tentativa de florescimento. Aquelas pessoas raras se dirigiam a seus contemporâneos falando sobre pecado, sofrimento e ilusão. Diziam: observe seu modo de viver, veja o que está fazendo, o sofrimento que está causando. Depois indicavam a possibilidade de despertar do pesadelo coletivo da existência humana normal e mostravam o caminho. O mundo ainda não estava preparado para esses mestres. No entanto, eles foram uma parte crucial e indispensável do despertar humano. Inevitavelmente, na maioria das vezes, não chegaram a ser bem entendidos por seus contemporâneos nem pelas gerações seguintes. Seus ensinamentos, embora simples e eficazes, acabaram sendo distorcidos e mal interpretados, em alguns casos, até mesmo na maneira como foram registrados por escrito por seus discípulos. Ao longo dos séculos, acrescentaram-se muitas coisas que não havia e que não tinha nada a ver com as mensagens originais e que eram reflexo de uma incompreensão básica. Alguns desses sábios foram ridicularizados, insultados ou mortos, enquanto os outros passaram a ser venerados como deuses. Os ensinamentos que indicavam um caminho que se encontra além do distúrbio da mente humana, a porta de saída da loucura coletiva, foram desvirtuados e tornaram-se eles mesmos parte da insanidade.
Dessa forma, as religiões, numa grande medida, firmaram-se como forças divisoras em vez de unificadoras. Em lugar de estabelecerem o fim da violência e do ódio por meio da compreensão da unicidade fundamental de toda a vida, elas suscitaram mais violência e ódio, mais separação entre indivíduos, religiões e até mesmo rupturas dentro de um mesmo credo. Tornaram-se ideologias, sistemas de crença com os quais as pessoas podiam se identificar, e elas os usavam para ressaltar sua falsa percepção do eu. Por meio dessas crenças, elas se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. Assim, definiam sua identidade diante dos inimigos, os outros, os não crentes ou crentes equivocados, e algumas vezes consideravam-se no direito de matá-los. O homem feito Deus na sua própria imagem. O eterno, o infinito, o inominável foi reduzido a um ídolo mental no qual as pessoas tinham de acreditar e que devia ser venerado como o meu Deus ou o nosso Deus. Ao longo da história, sempre houve indivíduos raros que vivenciaram uma mudança de consciência e assim detectaram em si mesmos aquilo que é apontado por todas as religiões. Para descrever essa verdade não conceitual, eles usaram a estrutura conceitual das suas próprias crenças religiosas. Por meio de algum desses homens e mulheres, escolas ou movimentos se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes e representaram não só uma redescoberta, mas em determinados casos, uma intensificação da luz do ensinamento original. Foi assim que o gnosticismo e o misticismo se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo na religião islâmica, com o Hassidismo e a Cabala no judaísmo, com o Advaita Vedanta no hinduísmo e com o Zen e o Dzogchen no budismo. Quase todas essas escolas eram iconoclastas. Elas se opuseram a numerosas camadas de conceituações e a estruturas mentais enfraquecidas. Por essa razão, a maior parte delas foi vista com suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas estabelecidas. Seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizavam a compreensão e a transformação interior. Foi graças a essas escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais, embora na maioria dos casos apenas poucas pessoas tivessem acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram bastante para exercer uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas ou conceitualizadas para permanecerem eficazes.